Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Agora o canal tem um quadro novo que se chama #Intercâmbio na Real, onde eu convido vários amigos intercambistas para contar a história deles aqui no meu canal. Então, se você quiser saber e ouvir novas histórias de intercâmbio, é só continuar assistindo o vídeo. Olá, tudo bom? Meu nome é Beatriz e eu sou do canal da Beatriz Grayson. Acho que alguns aí já chegaram a ver. E eu sou de Sorocaba, São Paulo, e eu fui fazer intercâmbio em Indiana, nos Estados Unidos. Minha cidade é chamada Lugodi e tem cerca de 2.500 habitantes. Tá bom, gente. Pra dar uma explicada geral como é que foi meu intercâmbio, as coisas boas e ruins. Começando pelas ruins. Ó, pra você que tá querendo fazer intercâmbio, eu digo pra você tentar prestar bem atenção em conhecer a sua família o quanto antes melhor. Porque a minha só foi dar as caras mesmo quando eu tava já no final do meu intercâmbio. E isso foi uma etapa bem difícil, porque uma coisa que eu fiz muito errado e que eu vejo que eu errei bastante foi que eu comecei o quê? Eu tinha dó da minha host mom, do meu host dad, que trabalhava até tarde. Então, eu que limpava a bagunça dos filhos, eu que lavava louça, eu que cozinhava. Aí, pra deixar tudo bonitinho pra quando eles chegassem na casa. Só que o que aconteceu? Eles se acostumaram muito com isso. E eu sei que foi um erro meu, mas tipo assim, eu não imaginava que seria tão abrangente desse jeito. Porque depois de um tempo, quando eu não queria mais, que eu tinha já cansado de limpar sujeira, porque eu tenho 5 irmãos, eu tinha, né, 5 irmãos lá. E aí, tipo, eles sujavam tudo e fazia uma bagunça e eu ficava tipo, cara, eu não vou limpar isso de novo. Eu acabei de limpar. Então eu ficava muito cansativo. E aí, depois de um tempo, quando eles viram que eu parei de fazer as coisas, eles começaram a reclamar, sabe? Eles começaram a falar, ai, você não tá limpando mais a casa. Aí às vezes até me culpavam, sabe? Tinha cabelo no box, eles faziam ir lá limpar. E eu era meio que obrigada também a fazer as coisas que eles queriam. Eles não perguntavam se eu mesmo queria ir com eles, sabe? Não. Eles só falavam assim, Bia, você vai ter que ir pra igreja, ó, três vezes na semana. Domingo de manhã você vai ter que acordar bem cedo pra ir na igreja com a gente. E eu não quero saber se você falar não. Então eu já ia na igreja. Eu vou na igreja aqui no Brasil, mas eu tenho meus horários pra ir na igreja, que sabem, e eu não gosto dessa coisa de eles me imporem horário pra ir pra igreja, eu acho ridículo. E ainda mais, a minha família, a minha mãe de lá, ela é muito religiosa, muito. Então, ela falava mal de gay, falava mal de tudo que era possível, e eu ficava meio assim, né, porque eu sou muito assim, ai gente, eu adoro gay, não sei o que tem, eu adoro todo tipo de gente, eu adoro todo tipo de cultura, aceito tudo que vem em mente. E ela não, então a gente chegava a bater muita boca por causa disso, batia muito de frente. Até eu arrumei um namorado nos Estados Unidos. E acho que ela acabou ficando meio enciumada desse meu namorado. Porque o que acontecia? Ele ia, quando chegava fim de semana, eu queria sair com ele pra ver ele, porque tipo, ele morava 1 hora de diferença da minha cidade. Então era tipo, um aqui nessa cidade e outro aqui, então a gente só podia se ver assim de fim de semana. Só que o que aconteceu? Ela acabou não aceitando muito. Eu ainda ia na igreja todo domingo. Eu ainda levava assim meu namorado pra poder mostrar assim, nossa, mano, tô indo na igreja, né? E participava de tudo que ela queria que eu participasse, mas ela queria. Chegou um momento assim que não sei o que aconteceu, se ela chegou a ficar depressiva, sei lá, ela queria eu só pra ela. Aí até assim, foi uma coisa assim que eu tava me sentindo muito sufocada, porque o que ela tinha muito motivo era cuidar da vida das pessoas, ficar falando da vida das pessoas, e eu já não gostava disso. E foi uma coisa assim que eu não desejo pra ninguém, e eu acabei parando de sair com ela, sabe? Até às vezes quando ela falava pra mim em jogo alguma coisa depois da escola, eu fingia que tava dormindo só pra poder não ir, sabe? Porque
ela não falava assim, Bia, você quer ir? Não, era tipo, Bia, você tem que ficar pronta em 5 minutos, porque a gente tá indo. E às vezes, assim, eu tava dormindo, daí eu tinha que acordar, assim, não dava nem tempo de escovar dente, nem me trocar de pijama. E era uma situação ridícula, sabe? E aí depois todo mundo ficava falando, meio que me olhando torto e essas coisas. Mas, enfim, até quando daí minha mãe acabou indo pros Estados Unidos, né? Quando deu tempo, porque daí foi no finalzinho, 10 dias antes de eu voltar embora pro Brasil, minha mãe foi lá nos Estados Unidos. E o que aconteceu, né? Foi uma coisa bem desagradável, porque eu lembro que esse dia eu tava na escola e eu tava aguardando o horário da minha host mamãe me buscar pra poder ir no aeroporto buscar minha mãe. Daí, até que enfim, finalmente chegou o horário, né? E eu tava toda ansiosa. E eu só sei que daí eu fui lá, na diretoria, né? E daí eles todos felizes, eles falaram assim, nossa, finalmente você vai ver sua mãe, você deve estar muito feliz, né? Aí eu falei assim, nossa, eu não posso esperar pra abraçar minha mãe, meu irmãozinho e tal, porque tava com muita saudade deles mesmo. Mas o que aconteceu foi que minha host mom tava lá, ela olhou assim pra mim, ela falou assim, ela pode estar feliz, mas eu não estou feliz. E eu fiquei tipo, tá, eu entendo o seu lado, mas você deveria pelo menos respeitar o meu, né? Tô vendo minha mãe e tal. Aí na hora que eu entrei no carro, ela já foi e falou assim pra mim, Bia, eu sei que isso é egoísmo da minha parte, mas eu não gostaria assim de você muito com a sua mãe e essas coisas, porque eu gostaria de gastar um tempo só com você. Então, tipo, eu não quero que fique muito essa relação de mãe e filha na minha casa, porque você que é minha filha. Aí eu já fiquei meio assim, né? Eu fiquei meio tipo, tá, mano, eu só quero ir no aeroporto pra ver minha mãe. Mas eu falei pra ela, tá tudo bem, mas tipo, toma cuidado nas palavras que você dá, porque ela também é minha mãe, eu sou mais filha dela que sua. E eu tentei ser super paciente falando, sabe? E ela começou daí a chorar, porque tudo ela fazia um drama. E acabou que a gente foi buscar minha mãe e tal. Daí minha mãe foi na casa dela. Daí nos dias lá, porque minha mãe, é o seguinte, minha mãe ela é muito apegada ao meu namorado americano. Tipo, eu tô com ele já vai fazer 5 meses. E tipo, nesses meses que a gente tá junto, o que acontece? Meus pais só falam com ele por câmera. Ele chama minha mãe de mãe e meu pai de pai. Então, tipo, é uma relação tremenda. E quando minha mãe foi lá, ela queria muito ficar com ele. Porque o que acontece? Eu ensinei português pra ele. Ele tentou aprender português em 3 meses. E tipo, foi uma coisa assim, muito rápida pra pouco tempo. E ele realmente, ele se deu assim o mais rápido pra poder aprender aquela língua. Pra poder, quando minha mãe chegasse, conseguir ter um tempo com ela, mostrar as coisas pra elas e ela não se sentir sozinha. Mas o que aconteceu foi que o egoísmo tava tanto que eles não queriam ele lá. E minha mãe, ela queria ele lá. E aí, o que minha mãe fez? Minha mãe foi agendar uma viagem pra Chicago. E aí ela foi e pagou, assim, pra eu, pra minha mãe, pro meu irmão e pro meu namorado. Pra nós 4 ir pra Chicago. Porque o meu namorado que dirige, então ele poderia levar também, né? Facilitaria. Aí, beleza. Daí, 3 dias antes de eu ir pra essa viagem, eu fui falar com a minha host mom. Aí eu falei assim, viu? A gente acabou tendo um negócio de viagem pra ir e a gente vai saindo assim no meio da semana. Eu posso adiantar as provas da escola, sem problema algum, já conversei com os professores. E eu gostaria de estar indo. Cara, por que eu falei isso? Juro por Deus. Tipo, ela ficou louca. Ela começou a reclamar de tudo mesmo. E foi uma situação bem constrangedora. Porque, tipo, ela falou assim, não, você não vai, não sei o que tem. Ela falou assim, vocês são ignorantes porque vocês nem me convidaram pra ir. Aí ela falou assim, nem convidou eu nem minha família, então você também não tá indo, vocês não vão. Ela falou assim, enquanto vocês só mantiver na minha casa, eu vou mandar em vocês. Minha mãe ficou tão nervosa que ela começou a chorar. A gente perdeu a viagem pra Chicago? Perdemos, claro, porque a mulher conseguiu fazer a gente perder. Mas o que aconteceu foi que daí minha mãe não queria ficar mais lá, né? Porque ela que convidou minha mãe pra ficar na casa dela, porque minha mãe tinha condição pra poder ir pra um hotel. Mas ela fez esse fuzuê todo com a minha mãe, queria mandar ainda na minha mãe só porque minha mãe tava lá. Então eu achei muito, mas muito injusto. E aí, beleza, perdemos essa viagem. E aí minha mãe também falou que queria ir pra um hotel, porque ela queria ficar conversando com o meu namorado. Ela não achava justo, sabe? Ela ter que ficar lá e não poder fazer nada.
E daí só sei que no fim das contas eu conversei com o marido da mulher, que no caso é meu host dad, e deu tudo certo. Ele falou que não tem nada disso, que é pra todo mundo ficar unido até o dia de eu ir embora. E foi bem bacana nessa parte, porque a gente fez realmente tudo junto, tudo unido. Lados positivos do intercâmbio. Olha, a minha família, eu tinha três irmãos e 2 irmãs. E tipo, 2 irmãos, eles não moravam na casa. Eles já estavam em faculdade. E uma tava na faculdade e o outro tava assim, trabalhando pro governo. E tipo, eu tive um laço muito ótimo com esse irmão que trabalha pro governo e tal, porque a gente pensa muito igual. E tipo, aquela família que eu tava, eles tinham os pedacinhos deles, mas ao mesmo tempo eles me ajudaram muito durante o meu intercâmbio. Uma foi a paciência de eles me pegarem sem saber inglês. Porque o meu inglês, tipo, que era aqui, subiu muito, tipo, radicalmente. E se não fosse por eles, eu acho que eu não teria esse embalo todo pra estar falando o que eu tô falando agora. E eles sempre acreditaram que eu poderia tirar uma boa nota, então eles ficavam até tarde tentando me ajudar com as coisas de escola. E essas coisas, sabe? Então eu achava uma coisa muito bonita, porque eles chegavam cansados do trabalho, ficavam até tarde pra poder me ajudar. E eles me davam uma força assim, porque quando nenhum professor acreditava em mim, eles eram os únicos que iam lá e falavam: não, ela pode ficar nessa sala, ela pode conseguir falar, ela vai conseguir, ela só precisa de tempo. E se, por exemplo, eu queria, vamos supor, não sei, eu queria pescar, eles iam me levar pra pescar. Se eu queria comer alguma coisa diferente, eles iam me levar pra comer alguma coisa diferente, sem problema algum. Se eu precisava de, tipo, teve o meu dia que o meu celular quebrou, gente, meu celular quebrou do nada. Na mesma hora, minha host me levou pra poder comprar um celular novo. E ela me deu de presente. Tipo, se fosse outra pessoa já não daria. Ainda ela deixou eu escolher o celular que eu queria. Então, gente, eu só achei assim que foi muito interessante, sabe? E muito bom da parte dela. E ela também me apresentou muita pessoa boa, que eu tenho uma amizade que eu, pelo jeito, eu vou sentir uma falta tremenda deles. Mas, pra você que tá querendo fazer intercâmbio, eu só desejo uma boa sorte, porque vai ter os seus lados ruins, vai ter os lados bons, mas quero uma dica? Sempre converse com a sua família muito bem. Tipo, não tenha medo de conversar, não tenha mesmo. Tenta conversar pra não passar com essas mesmas coisas que eu passei, porque eu tinha medo de conversar com a minha host mom. E acabou que eu acabei aceitando tudo que ela falava e fazia tudo que ela falava, né? Mas pra você que tá indo, eu só desejo uma boa sorte. Espero que você pegue uma família muito boa e que você não tenha esses conflitos igual eu tenho. E é isso, gente. Um beijo.